De acordo com os noticiários, dizem que o presidente do STF a qualquer momento pode marcar o reinício do novo julgamento, que começará do zero. Isto realmente não pode acontecer. Por quê? O pedido de destaque foi um pedido irregular. Ele deveria ser pedido antes de começar a votação, antes que qualquer um deles tivesse votado. Agora, depois que todos votaram e alguém se sente prejudicado, e nos últimos minutos do encerramento pede esse destaque totalmente irregular, sem nenhum tipo de justificativa. Então, não é possível começar do zero um novo julgamento, porque isso aí desmoraliza. É uma desmoralização para todos os ministros do STF, principalmente dos que votaram a favor da revisão da vida toda. Isso é uma desmoralização. Se isso realmente acontecer, acabou o STF. Acabou. Não existe mais. Porque o STF vai ficar totalmente desacreditado. Cadê a segurança jurídica? Então, o pedido de destaque sem nenhum tipo de justificativa, numa hora imprópria, depois que todos já votaram, quem se sente que perdeu, então faz um pedido desse e zera tudo. Não é possível que isso aconteça. Não é possível. Eu ainda acredito que tem que existir justiça nesse país. Isso aí não pode acontecer. De maneira nenhuma não pode acontecer. Mas está todo mundo falando que é isso que vai acontecer. Se isso realmente acontecer, o STF não existe mais. O órgão máximo da justiça do país ficará totalmente desacreditado. E eu não acredito também que todos os ministros do STF que votaram a nosso favor concordem com uma coisa dessa. Eles não podem concordar, porque eles também ficarão totalmente desacreditados. Não tem o mínimo de condição disso acontecer. Porque é uma desmoralização total. Alguém acredita que existe daí justiça? Ninguém mais acredita. Daí eles podem achar que no Brasil o órgão máximo da justiça não existe mais. Isso não pode acontecer. A atuação do Nunes Marques todo momento se caracteriza como uma atuação política, a mando do presidente da República. Então, uma atuação dessa no órgão máximo da justiça do país não pode acontecer. Isso aí não pode. E eu acredito que não vai acontecer. A única razão para que ainda pode haver é esse plenário físico debater mais alguma coisa que pode ser que alguém entendeu. É muito difícil, mas isso aí ainda é possível. Debates que não vai alterar em nada os 6-5 da revisão. Isso aí não é possível ter alteração, porque já foi profundamente debatido, saiu do STJ aprovado por unanimidade em 2019. Nós já estamos na metade de 2022. Depois de mais de um ano no STF. Isso não é possível.
Isso aí é brincar com a paciência do povo, brincar com a paciência dos aposentados. E não é só paciência, é necessidade mesmo. Porque a maioria dos aposentados que aguarda a revisão da vida toda ganham salário mínimo e estão passando por extremas dificuldades. Por depender de remédios caríssimos, por não ter condições de se alimentar direito. Lazer, então, nem se fala. Numa época dessa de inflação, todos os preços absurdamente altos, é impossível viver com o salário mínimo. Então essas pessoas estão vivendo a troca de favores dos outros, de parentes, às vezes de filhos. É uma situação realmente humilhante. E isso tem que acabar. A revisão da vida toda tem que ser aprovada urgentemente. Os 6-5, ninguém pode mexer. Porque houve um julgamento sério. Todos tiveram a oportunidade de justificar por que o voto seu era a favor e por que o voto seu era contra. Todos tiveram. Essa jogada suja, nos últimos instantes de finalizar o julgamento, ninguém pode aceitar. Isso não será tolerado. Realmente isso daí é um escracho. É realmente um absurdo. Está se passando isso no STF, que a gente julga que existe justiça. Isso não pode acontecer. E não vai acontecer. Porque ainda existem leis, a gente acredita ainda que existe no STF muitas pessoas que têm caráter e sabem o que é o certo e sabem também o que é errado. E o que é errado não pode ficar no lugar do certo. Porque senão acaba a moral, acaba tudo. Ninguém mais confia. A credibilidade, ela acaba. Então isso não pode acontecer. Não pode acontecer e não existe razão para isso. Não existe razão para isso, a não ser razão política. A STF não é lugar de política. É lugar de justiça, lugar de assuntos jurídicos do mais alto nível. Então isso não pode acontecer e não vai acontecer. Eu acredito que ainda existe no STF muitas pessoas que têm caráter firme e sério e não vai permitir que isso aconteça. E não vai acontecer. O nosso 6-5, ninguém vai mexer. Porque houve o julgamento, como já falei, todos tiveram oportunidade de se justificar. Sim ou não? Jogada política e suja no fim da história, isso daí não tem justificativa para isso. Isso aí tem que ser banido. Banido. Então é isso que eu quero passar para vocês hoje. E estamos atentos, porque isso não vai acontecer e não pode acontecer. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. O 6-5, ninguém vai tirar de nós. Então por hoje é só. Desejo um bom dia a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.